Bem-vindos a mais um episódio do Pod Doce, aquele espaço semanal para a gente conversar um pouquinho sobre confeitaria, trazer histórias inspiradoras, mostrar quem está em evidência no cenário da confeitaria em Curitiba e contar um pouquinho dos percalços de quem resolve empreender, fazendo a vida das pessoas mais doce. Mas antes de eu contar quem está aqui hoje, já aproveita, já se inscreve no canal, segue o Curitidoce nas redes sociais para não perder nenhum episódio. O de hoje, gente, se ele tivesse uma cor, ele seria vermelho. Eu trouxe, ninguém mais, ninguém menos, é o primeiro podcast dela, tô muito feliz, a Janaína, que é da Carolina Doceria, aqui de Curitiba, uma confeitaria que começou, assim, como um food truck, bem despretensiosamente, hoje é referência em um doce que todo mundo ama, que é o Red Velvet. Então, Jana, e não é Carolina o nome dela, vocês já vão entender o porquê do nome da doceria. Mas pode me chamar de Carol. Ah, não? Jana, bem-vinda. Obrigada, Lady. Obrigada. Eu tô estreando aqui com você hoje. Um pouquinho nervosa, mas faz parte. Não, que nervosa o quê? Então, para você já ficar bem de boas, me conte. Por que você escolheu o Red Velvet? Ou você escolheu o Red Velvet como seu protagonista? Ou ele foi acontecendo? Eu acho que ele foi acontecendo. Não foi um... Primeiro, eu nunca tinha provado nenhum. Mas eu lembro que estava em evidência numa novela na época, mas eu não era... não lembro. Eu não lembro qual que era, se era Dona do Pedaço, alguma. Mas, assim, nem me falaram isso depois. Não foi uma coisa, assim, que eu fui pesquisar e vi na novela, não. Me falaram depois que tava. E aí, eu acho que ele foi acontecendo, né, por ser da cultura americana, eu gosto bastante. Então, foi acontecendo aos poucos, assim, o bolo entrando mesmo na minha vida. E quando você começou lá atrás, você começou num food truck? Num food truck, Primeiro Como eu foi? tive... Digamos assim, a gente começou com encomendas, né? Primeiro de tudo, tinha um outro nome, né? Que era a Marena. E aí, junto com uma amiga minha, e eu tava trabalhando como designer, né? Eu não fazia doces em específico e ninguém da minha família fazia também. Então, foi uma coisa que foi acontecendo. Eu trabalhava como designer editorial já há 13 anos, e daí surgiu a oportunidade de ir fazendo na madrugada. Né? Então, Pra que dormir, não é mesmo? Oi? Pra que dormir, não é mesmo? Vamos doce fazer de madrugada. doce, deixar o cheiro de doce na casa. E aí chegou um momento que a gente tava indo dormir às 5 da manhã para acordar às 7 da manhã para trabalhar. E aí isso começou a pesar e eu repensei em talvez fazer uma transição de carreira para algo que não era um hobby ou coisa assim. Ele meio que começou já como profissão. E acabei fazendo, depois de 4 meses, uma transição de carreira, deixei toda a minha carreira de design. Até que foi rápido, Foi né? rápido, foi rápido. Mas assim, eu já tava um pouco, não desgostosa, mas talvez queria algo novo. E ali com a empresa eu pude aplicar, né, tudo isso. Não só, digamos, a parte do operacional da confeitaria, quanto também de embalagem, de tudo mais, de anúncio, enfim. Então, fui para essa área. E logo em seguida, né, depois de fazer a transição, junto com o Clube da Alice, eu fiz muita divulgação lá e aí começou tudo, né? Então, a gente fazia primeiro uns bolinhos mais simples, os alfajores, não fazia o Red ainda. E aí o Red entrou na minha vida mesmo quando a minha sobrinha nasceu. E aí, para o primeiro ano dela, a gente resolveu fazer um bolo, fazer vários doces em casa, assim, para, né, tentar economizar e tudo. E aí eu já fiz um Red Velvet de 5 quilos sem saber o que tava fazendo. Do nada. Do nada, um Red Velvet de 5 quilos. Mas eu fiz uma receita que não é a massa que a gente usa hoje, né, na confeitaria. Era uma que eu vi na internet e fui pesquisando e entendendo um pouco, porque o Red Velvet é muito química, né? No sentido de ingredientes agirem com ele para que ele tenha a textura correta. E aí eu fiz um bolo com doce de leite e cream cheese, nada a ver. Lembra que a gente até teve... Verdade. Acho que as primeiras vezes que a confeitaria participou do tour, eu não lembro se foi no de doce de leite ou se foi no de Nutella. Eu acho que foi no de doce de leite. A gente serviu um Red Velvet com doce de leite. Verdade. Um mini bolinho. Sim, eu que não como nada com queijo, eu prefiro ele no doce de leite. Com doce de leite. E aí, pro primeiro ano dela, a gente fez isso, e depois disso daí foi indo até que, né, já estava feita a transição de carreira, digamos assim. Construí uma cozinha industrial num cômodo da minha casa, que era grande, a churrasqueira, digamos assim. Fiz uma cozinha com 40 metros quadrados na época.
E aí veio logo em seguida o food truck, né? Que estava na época ali dos food trucks, né? A maioria de salgados. Não existiam poucos de doce, até porque é difícil você ter a manipulação do doce, né? Ali, digamos, eu não ia fazer um bolo ali na hora, né? Então tinha que levar tudo pronto. E aí, esse food truck ficou muito tempo parado, porque a gente não conseguia desenvolver uma dinâmica para fazer os eventos. Você já comprou ele focado em... Eu comprei focado para fazer os eventos, né? Mas assim, não estava entendendo como era a dinâmica na época, né? Então ele ficou paradinho ali, com isso ainda continuando trabalhando com encomenda. E aí eu falei, não, vamos colocar esse food truck para jogo, né? Então a gente Tem um jardim, ele tem um cabe. jardim e tudo mais, mas aí a gente foi para um evento e esse evento foi mal divulgado. E assim, a gente levou muitos produtos. Na época, acho que foi 2016, eu acredito que sim, março, ali por aí, abril de 2016, tinha mais ou menos em torno de uns 3 mil reais em produto. E isso para a época era muita coisa para nós. Ainda? Então, ainda é, exatamente. E aí, o evento ia ser sábado e domingo. No sábado teve pouquíssimas vendas. E aí, no domingo, a gente acabou decidindo por não participar. E aí também choveu, enfim. E eu falei, o que que eu vou fazer com tudo isso, né? E aí, através das redes sociais, né, da confeitaria, eu olhei pro truck ali no jardim e eu tava sozinha, porque naquela época a gente não trabalhava domingo e tudo mais. Eu puxei esse truck no portão, abri o portão, que era da minha casa, no caso, e anunciei nas redes sociais, e a partir disso, nunca mais fechei. E era isso que eu ia te falar também. Você começou em casa, né? Você foi pegando um cômodo aqui, um cômodo ali, até que a casa virou a confeitaria. Como é que foi isso de, nossa, agora minha casa não é mais minha casa, eu vou para outro lugar? Exato. Você sabe que não foi ruim? Eu achei maravilhoso, porque eu acabei morando com a confeitaria, digamos assim, por quase 5 anos, né? Então teve a Marena, depois foi para Carolina. Então era muito difícil, porque era 100% focado no trabalho. Então eu não impunha limites, né? Nem para mim e nem para os clientes na época, né? Preciso de um bolo 6:30 da manhã. Tava lá com a porta aberta. Preciso de um produto tal. Como eu era muito sozinha, né? Só tinha uma pessoa que ajudava e tudo. Então eu optava por fazer. No começo você não acha ruim. Mas depois você vai vendo que com o crescimento da empresa isso vai tomando proporções muito grandes, né? Então até que chegou, né, uma situação que eu falei, eu preciso sair. Né? Então, digamos assim, que eu deixei, aquilo se tornou hoje tudo empresa, né? Graças a Deus. E foi isso que você falou, foi pegando aos pouquinhos. Eu lembro, você, não, agora eu vou ampliar a cozinha, agora a sala vai ter espaço de atendimento, aí arruma o jardim, amplia a parte da garagem. Aí não tinha banheiro, daí é verdade, de banheiro, tudo. Então foi indo muita coisa. E também quando a gente fez ali perto da pandemia a expansão da cozinha, a gente foi de uma cozinha de 40 metros quadrados para uma cozinha de 78 metros quadrados. Então, assim, isso já pegou muito, muito espaço da casa, né? Então, foi muito legal porque eu tenho a opção de dormir, né, digamos assim, fora da empresa, e isso me trouxe uma qualidade de vida enorme, né? Te deu uma vida. Como me deu uma vida, exato. E a empresa também cresceu, né? Então foram duas coisas muito boas. Entendi. E você passou hoje, né, Carolina? Para mim é difícil falar Carolina, café e doceria. Para mim é doceria Carolina. Mas você passou por um processo de rebranding. Então você começou com um nome, depois você foi para outro. Como é que foi esse processo? Em que momento ou o que fez você falar, não, eu acho que vai ficar mais legal porque eu quero a longo prazo ter um outro nome. Como que você chegou no nome Carolina, já que não é o seu nome? Já que não é meu nome, né? Então, a primeira empresa eu tinha com uma amiga, né? Que nós fazíamos os doces e tudo mais, éramos nós duas, então era a Marena, né? Doceria. E era um nome muito bom, né? Mas chegou um momento que também aconteceu isso. A empresa precisava de expansão. E na época a gente não tinha condições, né, de estar alugando um imóvel e tudo mais. E, né, a gente acabou não decidindo ali pela sociedade de investir no imóvel que, digamos, era meu, né, da minha família. E como não tinha capital para aluguel, então a gente acabou decidindo ali se separar por conta disso, né, a sociedade. E aí só que eu já tinha a cozinha industrial montada, né? E a cozinha industrial foi um investimento que acabou sendo, né, estrutural meu por ser estrutural, não tem como sair dali, enfim.
E então eu fiquei, quando a gente acabou, né, digamos, encerrando as atividades pela Mariana, fiquei muito pensativo, o que que vamos fazer agora, né? Até porque na época era eu e o Everton, né, junto na Mariana. Então, ele não era sócio nem nada, mas ajudava muito. Então, ficou os dois ali na parte da Carolina, que a gente vai fazer, a cozinha industrial montada. A gente já tinha um certo público ali, mas não tinha nada de estrutura de atendimento, né? Digamos, salão, tudo isso e tal. Então, a gente resolveu fazer uma reforma, né? Então, o nome A Mariana acabou não ficando com ninguém. Mas teve uma história muito fofa, muito bonita, que, né, começou tudo isso para mim. E aí, na escolha do nome, foi um caos, porque eu ficava pensando, Janaína, não, Você né? queria um nome Eu queria um feminino? nome próprio, Nome eu próprio. queria um nome próprio, assim, Por que não então, Janaína? não sei, não consigo, assim, na época lembrar, assim, eu sei que alguém me falou assim, coloca o nome da sua mãe, Carolina. E aí, aquilo veio, eu falei assim, nossa, é porque o meu nome também era para ser Carolina. E depois, não sei em que momento, meus pais acabaram mudando para Janaína. Mas a primeira escolha da minha mãe como nome feminino, né, de sua filhota, era Carolina. Olha só. E aí a gente acabou colocando Carolina da Seria. E eu não consigo imaginar outro nome hoje, né? Tem muito cara de Carolina. E é muito engraçado porque ao longo desse tempo, a gente já vai para 8 anos já, né, agora de empresa, eu já pensei em fazer um rebranding da marca, né? Pois é. De novo? Eu penso isso. Como assim? É a designer que vive em mim, ela ainda, né, às vezes ataca, então eu já pensei muito sobre isso, mas não tem como, eu acho que é um nome que tá muito fixado e... Mas você pode ter uma segunda marca com outro nome. São planos, quem sabe. Olha Já só. pensei muito sobre. Spoiler. Um spoiler. Não vai ser doce. Não vai ser doce. Vamos de salgados, né? É verdade, você faz um sanduíche de pastrame maravilhoso. Pois é, então é umas ideias que a gente vai trazendo do mundo, pensando. Do mundo, quando ela fala do mundo, significa de Nova York, porque ela é apaixonada por Nova York. Apaixonadíssima. Nova York e Buenos Aires, pra mim, são duas cidades assim de... Não referência, porque eu sei que existe várias outras. Mas são cidades que te inspiram. Mas são cidades que me inspiram, com certeza. Você traz bastante coisa de inspiração de Nova York. Muita coisa. Estaria uma vez a cada 6 meses fácil. Eu sei, a primeira vez que eu fui ano passado, Janaína me deu a dica dos cookies, dos doces. Né, Lid? Então eu gosto muito, assim, Buenos Aires eu acho que é bacana porque tá perto, e também tem muita, né, influência, assim, na questão de comida em si, tem bastante novidade também, eu acho que a própria cidade está passando por isso, mas quando eu vou para Buenos Aires eu como exclusivamente salgados. E para Nova York eu gosto de ver a questão não só dos doces, mas assim da própria cultura, né? Como os negócios funcionam. É bem diferente. É muito diferente, é um sonho trazer para cá muita coisa que a gente vê, né? Você também tem a sensação que eles são tudo muito acelerados? Muitos. Eu São fiquei... todos, né? Todos. Eu achava que eu era acelerada até ir pra lá. Você chegou a sentar para comer em algum lugar? De sentar assim, o prato vir até você, Sentei. não aquela coisa de pegar? Sentei poucas vezes. Eu fui num restaurante quando você cruza de teleférico, Roosevelt Island. A ilha. Isso, e aí eu fiz um tour e aí o guia tinha indicado um restaurante japonês e eu pensei, nossa, deve ser o restaurante. Você olha aquela ilha e falei, não, deve ser o restaurante. Gente, era uma portinha com um negócio assim escrito num papel sulfite, a placa. Mas assim, era maravilhoso, era um restaurante japonês. E um outro também que eu sentei foi num chinês. Pessoa que comeu as comidas aleatórias em Nova York. Porque eu não sou do hambúrguer, né? Então, mas esse é Nova York. Então. E aí os lugares geralmente têm muito hambúrguer, muito queijo, muito sanduíche grande, é tudo muito grande. Sim. Aí eu falei, não, eu preciso achar uns restaurantes menorzinhos. Daí eu fui nas comidas asiáticas que eu me encontrei. Eu não sentei pra comer em nenhum restaurante. Sempre andando. Tudo que eu comi foi ou takeaway ou na rua, fila no Halal Guys pra comer marmitinha halal. Eu queria viver essa coisa deles lá, da forma como eles comem, né? Claro, eles tem pegam todo e saem mundo, andando. sai andando. Né? Então pegar o potinho de banana pudding e comendo. Polêmica, você gostou? Gostei. Sério, eu vou ser bem polêmica, eu achei uma banoffee sem graça, uma banoffee sem doce de leite sem graça. Então, é o Brasil, né? Mas assim, não vou dizer que é ruim, não vou dizer que é o melhor doce, mas
Ai, que delícia andar comendo aquilo no frio, é Eu muito bom. fui no Magnolia, eu falei, não, eu queria muito cupcake que eu gosto, e aí eu falei, vou provar, todo mundo fala desse doce, comprei, não, mas assim, eu fui com muita expectativa, aí eu fui na loja ali do seriado, sentei na pracinha, bem bonitinho pra comer. Aí eu dei a primeira colherada, eu falei, não, eu devo ter comido errado. Dei a segunda, eu falei, não, não é possível, não tem gosto, assim, não que não tem gosto de nada, tem, mas é um sabor tão suave, tão tipo, Ele é suave, exato. Aí eu... Agora eu tenho uma polêmica de Nova York. Bom, cheguei lá e eu queria muito comer um Red Velvet na terra, né? Eu nem sei qual é a polêmica, mas eu já imagino que o seu é muito mais gostoso. Ai, não, Lady, comprei um Red Velvet, uma fatia belíssima numa confeitaria. Acho que foi $16, alguma coisa assim. Na época não converti. Hoje falando, eu acredito que daria talvez uns R$ 80. Enfim, né? $15, uma caixa fofa, garfinho. A primeira mordida que eu dei, aquilo ficou quadrado na minha boca. Seco. Eu não conseguia engolir, eu não conseguia mastigar. Aí eu tava assim tensa, que eu não sabia o que fazia. Eu engoli o primeiro pedaço. Tentei sentir sabores, não senti nada, não conseguia sentir nada. Coloquei, fechei a caixinha de novo e falei assim, não, vou levar pro hotel e depois eu como. Isso foi, eu acredito, no primeiro ou segundo dia. O Red Velvet ficou lá na janela do quarto, porque não tinha frigobar e tava frio, pra não estragar. Ele ficou lá mais uns 2 dias. Final da história, não consegui comer, joguei no lixo. E era de confeitaria famosa? Era da... Nossa, agora me fugiu o nome. Era numa confeitaria ali perto do Café Havana ali. Ai, agora não vou lembrar. Não. Era um nome com pop, alguma coisa assim. Não chegava a ser super famosa, mas eu tinha visto muito o Instagram deles antes de ir. Muita referência, muita coisa legal. Mas não é pelo bolo que eles fazem, é porque lá a porcentagem de manteiga é muito maior do que a de cream cheese. Então não vem o sabor cítrico, vem o sabor de manteiga. Né? Então, assim, textura diferente, né? Por exemplo, lá frio, o bolo fica muito frio porque ele já tá refrigerado para você comer. Então, assim, não foi uma experiência legal. Mas se alguém comer um Red Velvet, bom, me explica. Eu já faço a polêmica reversa. Eu fui sem grandes expectativas pro cupcake, eu amei. Eu amei, assim, inclusive Magnolia Bakery tem meu coração no cupcake. A do seriado eu não fui. Eu fui na sede ali perto da Times Square mesmo. Não fui ali não fui lá na do seriado. Eu gostei muito do cupcake deles, do chocolate quente, que, meu Deus do céu, em qualquer birosquinha tem um chocolate quente delicioso. Aí eu fui das feirinhas de Natal, né? Porque a gente vê. Você foi na época de Natal. E aí a próxima vez que eu for agora vai ser na época do Natal de volta. Eu adoro. Aí tem aquele Max Brenner, acho que esse foi o melhor que eu provei, melhor que o da Angelina, inclusive. Esse banco Angelina. E o que me surpreendeu também foi o Donut bem turistão lá, o Crisp Donuts, Krispy Kreme. Você foi naquela loja do Times? Fui, comprei o de maçã. E comprei um normal e comprei o de maçã. Gente, eu gostei. Passei tantas vezes lá na frente e esqueci de entrar. Aí eu fui no último dia, eu falei, não, eu vou. Aquele negócio piscando, eu falei, hoje, eu vou. Mas em compensação, a da M&M's eu achei, tipo, sem graça. Fraquinha, né? Eu também achei. Mas lembra que acho que eu até te mandei uma foto que eu tava na loja da Hershey's. Foi alguma coisa do Kit Kat e tudo mais. Nossa, a da Hershey's eu amei. E agora eu quero ir numa próxima pra comer tem uma portinha dentro da loja que é meio que um negocinho de waffle, né? Que eles fazem. Esse eu vou provar, porque da outra vez é que é tudo muito grande, né? Eu não consigo comer muita coisa. Então, esse eu quero provar ainda. Mas o cachorro-quente eu gostei também, porque eu sou do time cachorro-quente, só salsicha e pão. Né? Então, algumas coisas eu gostei. Pizza da artichoke também. Queijo. Queijo. Pra quem tá assistindo pela primeira vez, eu não como queijo. Então, isso me limita a alguns doces, inclusive Red Velvet. Eu como queijo. Né? E aí, quando você vai pra lá, você já trouxe inspiração de doce que você voltou e falou, não, eu vou fazer na Carolina Doceria, mas eu vou fazer do meu jeito e vai ficar bom. E ficou, tipo, incrível, assim. Já teve doces que a gente encontra. Já. Você trouxe de lá? Eu acho que o cookies recheado que a gente tem não chega a ser um cookies como a Levain. Até tô testando algumas receitas, porque eu comi um cookies na Levain que
Era com aveia, passas, lembra? E assim, Isso é que bruxaria que eles fazem lá? Não sei. Bom, eu tentei pesquisar em 1000 lugares, enfim, e não consegui fazer uma combinação de receita que ficou muito parecida. Mas aí vem a minha pergunta aos clientes: se eles vão comer um cookies de aveia, passas e coco ralado, enfim, eu fico muito em dúvida sobre isso. Mas essa é a graça, você pode testar edições limitadas. Então, e aí os cookies recheados, eu acho que eles têm um pouquinho dessa pegada dos cookies da Levain, mas claro, com uma certa diferença adaptado para cá. A Blueberry Cheesecake, que foi uma cheesecake que a gente comeu lá. Eu vi em alguns lugares. Então, essa com a farofinha, depois, né, com mirtilo e tudo mais, essa foi 100% inspiração, mas não 100% como lá era um pouquinho diferente. A de caramelo com framboesa também, que a gente fez uma adaptação com a farofinha de canela, né, de cinnamon e tudo mais. O Red em si. Eu acho que, inclusive, os seus bolos, por né, serem. Que lá, nos lugares que eu fui, eu vi muito bolos, assim, altos, fatias, bem recheados, mas, assim, em alguns lugares aqui em Curitiba a gente encontra bolo que a proporção recheio é muito maior que a proporção massa. E não é o caso. Então, assim, bem proporcional. E me lembra muito, visualmente. Sim, eu não cheguei a provar, acho que nenhuma fatia de bolo lá, para ter uma noção, mas visualmente eu achei que lembra bastante. Eu acho que sim, e a parte dos salgados também, né, que daí a gente vai pegando, né, pastrame, eu acho que o nosso sanduíche cubano também lembra muito, né, então eu acho que esses dois, eu acho que as cheesecakes são mais inspirações, né, são mais inspiradas mesmo, e o Red Velvet, né, carro-chefe, mas eu acho que o nosso é melhor. Assim, o que eu já provei dele sem o cream cheese, eu já posso confirmar que com certeza Eu brinco assim, eu já não consigo comer tantas vezes. Não? Muito raro. Mas ontem eu peguei uma fatia e fui comendo, que eu tava fazendo várias coisas, até postei no Instagram, e daí a pessoa comentando, eu atravesso a cidade pra isso. Daí eu falei assim, gente, é verdade, você tem motivo pra isso, pra atravessar a cidade, porque esse bolo é muito bom. E então, assim, eu acho que das viagens a gente traz muita coisa. Eu acho muito legal isso, mas assim, com uma certa adaptação, né? Claro, até porque não tem como você fazer 100% igual, né? Por conta dos ingredientes e tudo mais. Mas eu acho que o viajar é isso, né? É você trazer a inspiração, às vezes, não só do produto em si, mas da forma como ele é servido, da forma como ele é exposto, enfim. Como as pessoas consomem. Como as pessoas consomem, né? Então é muito legal. E tem algum doce, não necessariamente de inspiração de Nova York, pode ser de qualquer outro lugar, algum doce que você pensa, já teve vontade de fazer, ou pensar, uma hora eu ainda vou fazer, mas ainda não aconteceu? Eu vou falar, mas se alguém fizer antes de mim, tá registrado aqui, Tá ó. registrado. Tá registrado. Eu vou ficar de olho. Vamos lá, eu sou boa de memória. Eu acho que o Oreo frito, que foi a Oreo fried, que eles chamam, eles pegam a bolacha Oreo, e aí passam massinha, né, e fritam aquilo com açúcar. E fica bom? Mas a bolachinha fica dura? Fica mole? Tem uma loja que se chama Race Candy, que que é muito famosa. De arroz doce. Né? E a gente acabou indo lá e ele vende, né, muitos doces da cultura americana. E é um senhorzinho, se eu não me engano, ele é paquistanês. Ele tá lá, ele e a esposa, e eles estão lá, assim, 60 anos, 70, não me lembro. E eu entrei lá e eu, né, a gente pediu Oreo Fries para comer ali na rua, né, muito, muito açúcar, fica maravilhoso, fica quentinho, não fica duro nem nada. E aí a gente começou a conversar com ele, né, na situação tava eu e o Everton, a gente começou a conversar com ele, e eu me emocionei muito, porque assim, eu me vi muito ali, né, ele dentro do negócio há tantos anos, com a esposa e tudo mais, e aí eu lembro que ele falou assim, eu tô aqui, eram mais de 50 anos, sem férias, sem voltar pro meu país. Nossa, aquilo assim, eu nunca vou esquecer. Eu acho que até gravei, se eu não me engano, um stories, um reels, que é alguma coisa assim que eu falei. Posta, as memórias de muita viagem. coisa eu esqueço, todo mundo fala, mas é que quando eu viajo eu tento desligar um pouquinho. Desligar? Não, né, mas no off, eu só não fico online ali, mas é difícil desligar, né, tendo a empresa. Mas, assim, eu lembro que aquilo me tocou muito, porque, né, a gente que tá dentro do negócio, né, no caso, assim, eu que sou muito operacional, você se vê naquela situação também, muitas vezes, né?
Então, assim, esse seria um doce que eu queria muito fazer. Eu queria fazer o dia do Oreo frito lá na doceria, né? Mas como a gente não lida com fritura nem nada, tem que fazer uma adaptação legal para estar fazendo isso. Mas é uma delícia. Quando tiver... Eu acho que o primeiro trimestre de 2025, aquelas, né? Que já foi uma 25. data. 2025, No primeiro... verão de 2025 ou inverno de Ele tem cara de 2025. docinho de inverno, De inverno, né? Eu Vamos acho. começar no outono, então vamos pensar. E já que a gente tá falando de futuro, como é que você imagina a Carolina daqui os próximos 5 anos? Então, né, sobre questão de expansão, assim, tem Você alguns... mas não ter uma segunda loja. Eu acho que ali a gente tem um aporte muito legal, né? Eu tenho ali quase 42 lugares, é bastante, né? E a localização é muito gostosa, porque é calma, é tranquilo, parece que você tá no jardim de casa. Né? Então eu brinco assim que é um refúgio, né? Porque Aham. a gente tá num bairro que é a 2, 3 quilômetros do centro. A gente tá a 4 quilômetros do Batel, perto de ponto muito turístico. ponto turístico. Eu cresci ali naquele bairro, então assim, eu brinco que até quando eu fui para Buenos Aires, agora a última vez eu fui numa Mafalda, Malcriada, nossa, até me confundi agora, Mafalda, né, nossa portenha querida, mas eu fui no Malcriada Café. Malcriada Café. É sensacional o nome. E uma das coisas que que eles falaram, que tava na camiseta deles, traduzindo a confeitaria do bairro. E eu acho que eu sou muito a confeitaria do bairro, né? Então, assim, tanto que não tem próximos, né? Agora eu acho muito legal porque a gente acabou, digamos assim, abrindo, né, espaço para outros também. Hoje a gente já tem outros cafés no bairro que eu acho muito sensacional. Mas no começo, né, a gente tá ali. Então, eu não sei se eu chego a pensar numa expansão de uma doceria em outro local com o mesmo porte, né? Mas coisinhas pequenas, talvez alguma coisa assim que seja com data para começar e data para acabar, alguma pop, alguma coisa assim, isso sim, né? Mais focada para o Red Velvet, né? Em si, para os doces americanos e tudo mais. Pode ser uma ideia. Com salgadinho junto, né? Não tem mais como largar. Pior que é verdade, seus salgados são muito bons mesmo. Eu acho que é difícil agora, né? E tudo começou porque precisava de um salgado. Né? Então, as pessoas, elas são estranhas, elas precisam comer salgado junto com o doce. Não consegui fazer um restaurante só de doces, né? Como em São Paulo, mas assim, hoje já tenho mais de 15 salgados no cardápio. Não, e tem um almoço que é Tem maravilhoso. almoço, agora as massas e tudo mais. E isso tudo foi acontecendo por conta do bairro, né? O bairro tem muitas casas grandes que as empresas foram alugando para fazer seus escritórios. Então foi aumentando ali, né, demograficamente a população em si. E isso foi legal, porque trouxe novos clientes, então, né, eles tinham a necessidade de almoço, porque por ser um bairro residencial, não tem muito restaurante próximo. É verdade. Então, a gente foi encaixando ali, né, muita coisa, então isso que ficou legal. Você acha que hoje, a Janaína de quase 10 anos, né, atrás, se você fosse começar hoje do zero, como você começaria? Seria fazendo por encomenda, já investiria logo de cara num ponto? Ou como seria? Iria direto pro Red Velvet? Não, iria começar diferente? Difícil dizer, né? Tipo, você acordou eu acho com a amnésia, não existe a Carolina. O que você faria? Como que você começaria? Tá, eu não sei se eu vou conseguir ter uma resposta 100% formada, porque assim, eu acho que a parte da encomenda eu acho muito legal, porque ela te dá, digamos assim, autonomia nesse sentido, né? Se você precisa fechar a agenda por alguma situação, eu acho que ela tem um pouco mais, você tem um pouco mais, não de liberdade, mas talvez uma autonomia e liberdade, não sei dizer ao certo. Mas eu amo ter o café, né? Eu amo, assim, poder, de certa forma, criar coisas novas, né? Afinal, né, a designer que habita em mim, ela precisa disso. Então, eu gosto de criar coisas novas, né? Toda a parte de comunicação ali impressa, eu acabo fazendo também, né, para a empresa. Então, é uma forma, querendo ou não, de deixar, né, a minha profissão de lado e sim agregar mais uma. Eu acho que eu teria o café. Sei. E eu acho que sim. E se por acaso eu achasse a receita do Red depois dessa amnésia, eu ia com certeza começar com ele. Seria sempre ele, inclusive. É muito legal, porque eu acho que ele é muito diferente. E hoje, assim, claro, tem muitos, né, doces e bolos maravilhosos na cidade. Mas assim, e eu amo comer, né,
doces dos outros, eu falo que assim, eu como 2 doces na confeitaria, 3 talvez. O bolo cenoura com nozes, o red velvet e o surpresa o bombom de uva, 3. O resto, eu não sou muito do chocolate, né? Então eu acabo gostando dos outros cremes. Agora, salgados e doces dos outros, tô 100%, me convida que eu vou. Então, isso já me dá margem para uma outra pergunta. Quando você sai da Carolina, você costuma ir desbravar Curitiba, comer doces por aí? Me diz 3 lugares que você vai sempre que você quer comer um doce bom, um doce gostoso. Então, vamos lá. Bom, eu acho que um dos doces, assim, que eu amo é a maçã da Mari do Otávio, né, da Marianne, a de canela com A açúcar, clássica, a né? clássica, assim, nossa, chega a salivar. É, amo também o bombom espelhado da Edelweiss. Que já tá do lado ali. É sensacional aquilo. E um terceiro doce, olha, faz muito tempo que eu não saio para comer doce, mas eu amo o bolo de cenoura com calda de brigadeiro da famoso brigadeiro também. Então, Nesse assim, momento, temos uma pessoa muito brava com você, porque não entrou no seu top 3, aquela que vai criar a discórdia. E ela veio gente, aqui calma. há 2 semanas atrás e ela vai ficar muito triste que você não meu citou Deus. o doce dela. Desculpa, quem é? Não sei. A Sotílio. Mas a Ju, tortinha de damasco com wasabi da Ju, eu também amo. O Nossa, de você precisa ver a torta coco. de franui que ela fez agora, tá Então. maravilhosa. Mas são... Gente, tá todo mundo no meu coração é enorme, então, assim, não se preocupem. Você também me coloca numa enrascada. Essa é a parte divertida. Calma, que eu vou te dar doce no final, então segura aí que vai valer a pena. E me conta uma coisa, então, indo assim para umas perguntas mais... sem ser tanto de empreendedorismo, porque eu acho que as pessoas que estão assistindo, que de repente pensam em empreender, elas, né, entenderam que de repente começar da onde se tem é a melhor possibilidade, porque as coisas vão acontecendo, né? Uhum. Eu acho que às vezes muita gente planeja muito e acaba não fazendo, então é legal você ir, né? Começa como tem e vai aperfeiçoando. Isso veio bastante em algumas histórias também nas semanas anteriores. Eu brinco assim muito que faça o que você pode com o que você tem. E aí isso me traz uma pergunta. Quando que você, nesses quase 10 anos, qual foi o momento que deu aquele, tipo, estalo, falando, nossa, eu consegui, tipo, deu certo a ideia da confeitaria? Gente, pode ser muito cômico, mas se eu falar pra vocês que isso aconteceu talvez há 2 semanas atrás, Uou! e eu vou dizer o porquê. O fato de ser muito operacional, né, e ao mesmo tempo estar administrando tudo, te deixa muito presa a isso, né? E eu sou uma virginiana perfeccionista. Quem não é, não é? Ou melhor, qual virginiana que não é? Muito detalhista, muito perfeccionista e com uma coisa de querer cuidar como se fosse filho mesmo. E esses dias a minha equipe chegou e falou assim, Jana, pode ir embora mais cedo. Eu fiquei meio em choque. Assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu não sabia o que fazer. Não, você já terminou, pode ir embora mais cedo. E falando sério comigo. E eu tô esquecendo de alguma coisa. Eu comecei eu fui pro escritório, daí eu voltei, fui pra cozinha e tudo mais. Você tem isso de quando termina antes da hora, fala, nossa, mas deve estar faltando. Eu devo ter esquecido alguma coisa. Devo ter esquecido alguma coisa e tudo mais. E ela só vai embora mais cedo. Eu cheguei em casa e eu não sabia nem como agir. Sério? Porque, assim, eu me senti tão feliz em poder, primeiro de tudo, contar com uma equipe muito engajada, né? E eu acho que isso, assim, ao longo do tempo a gente construiu muito. Querendo ou não, né, salvo as suas diferenças, mas tudo é uma grande família, né, digamos assim. Aquilo começou de uma forma muito familiar, né, na casa dos meus pais, né, minha mãe ajudando, o nome da minha mãe, enfim, né, muitas coisas assim, né, de família. E aí, talvez até incluindo a minha sobrinha, que, digamos, trouxe essa parte, né, de eu me tornar confeiteira ao longo desse tempo também. A culpada pelo Red. A culpada pelo Red. Eu acho que, assim, nesse momento que a minha equipe chegou e falou assim, Jana, pode ir embora mais cedo. Ali eu realmente falei assim, deu certo. Né? Então, assim, por confiança, por determinação, né, de todo o time, de poder entender que estava tudo certo, né, e sentir isso, eu acho que para o empreendedor é muito importante.
né? Então é uma construção de valores, é uma missão que está em jogo, né? Então, assim, foi naquele momento, 2 semanas atrás. Olha! Uhum. E eu nem sabia o que fazer. Eu cheguei em casa e, tá, o que eu vou fazer? O que você fez? Eu não vou lembrar, mas assim, era final de semana, então normalmente final de semana a gente sai muito esgotado, né? Porque são os dias de maior movimento. Então, mas independente do que eu fiz, só o fato de ter ido mais cedo, ficar com os cachorros e ainda tá claro a hora de chegar em casa, já assim, né, muda completamente. Maravilhoso. Que delícia. Uhum. Bom, Jana, e eu tenho, antes, né, de te agradecer, eu tenho uma brincadeira que a gente faz aqui no final para contar do próximo convidado. Eu falando que o Pod Doce, porque Pod Doce a qualquer hora, né, do dia, eu sempre defendo essa informação, né, que quando você come um bom doce pode ser a qualquer hora. E aí tem uma brincadeira que para contar do convidado da próxima semana, eu trago um docinho para vocês, que eu não ia fazer vocês virem aqui e não ter um docinho para provar, né? Então, tem um doce, tem uma confeitaria que vai estar no próximo programa. Vamos ver se você adivinha, assim, pelas dicas, que eu já vou trazer o doce aqui. Mas ela foi pioneira em um doce também, que é uma torta também, olha, um bolo torta, e é de um sabor específico. Já está também um pouco mais de 10 anos, elas estão há 20 anos em Curitiba. E a receita, ela não é brasileira, apesar de as pessoas acharem que ela é brasileira, é uma receita inglesa, consegue? Nossa, agora você me pegou. Fica difícil? Então tá, ó, vou fazer, como a gente brinca, né? TV, podcast, é tudo passe de mágica. Então em 3, 2, 1 vai vir o doce. Vamos lá, 3, 2, 1. Olha só, e veio 2 ainda, porque eles mandaram um para mim e um para você, ó, por favor. Conhece? Você já foi lá? Já foi. Já foi? Uhum. Já provou, então? Pode comer. Pode. A gente brincou no começo da conversa que o Banana Pudding é o banoffee sem graça, é porque a banoffee é maravilhosa. Tá explicado, então, né? tá explicado. Eu fui comer aquele doce esperando algo com sabor de banana, gostoso, né? Um docinho, e aí... Por quê? Porque eu tô com o paladar calibrado na banoffee. Ai, eu adoro. E a banoffee tem uma história muito legal que a chefe que trouxe, ela pode provar que eu vou comer o meu daqui a pouquinho. Ela trouxe a receita porque ela trabalhava em um restaurante inglês e começou a fazer em casa. Eu almocei agora há pouco, eu posso comer? Deve. Então, quando você come, o restante da história eu vou contar na semana que vem. Então, quero agradecer a tua presença. Quem não conhece ainda a Carolina Café, é Carolina Doceria e Café ou Carolina Café e Doceria? Carolina Café mais doceria. Por que o café vem antes? Eu preciso pensar nisso também. Não faz sentido. Nossa, aquela que vai mudando o nome. Carolina Café, sanduíches e doces café. A gente tá pensando sobre isso. Entendi. Bom, vocês viram que tem spoiler de coisas novas que vem aí no próximo ano, né? Que já tá logo aí, inclusive. Mas então sigam a Carolina Café mais Doceria no Instagram. Mas se eu contar que no Instagram é @doceriacarolina, sim, então tá tudo certo, Lady. Volta e meia eu falar. Certo. E às vezes eu faço um post e coloco lá, colocava, né? Agora eu coloco certo. Doceria Carolina, ela me manda, é Carolina Café. Mas não tem, cara, é Carolina. Enfim, Carolina. E quem for de Curitiba, aproveita para ir conhecer, porque eu sempre falo, quando me perguntam, o Red Velvet é sempre o certeiro. E as pessoas também às vezes comentam, não, o Red Velvet da Carolina, eu não vou tanto quanto eu gostaria, mas volta e meia eu tô lá, não é mesmo? Uhum. Quando tem bolo de caramelo, ela aparece. Nossa, o bolo de chocolate com caramelo dela é perfeito. Então, obrigada pela tua presença. Obrigada, qual foi a sua primeira vez? Foi maravilhoso. Foi doce? Tem até doce. Foi doce. Maravilhoso. Obrigada, Por favor, Lady. prove seu docinho aí. Já provei, depois nos bastidores a gente come. E se vocês aproveitem, se inscrevam no canal e não percam, na próxima semana tem aliás, uma entrevista em dose dupla. Tem a chefe que trouxe e o responsável por a torta também ganhar um sucesso, que é o Délio Canabrava da Cantina do Délio. Então, nos vemos semana que vem. Come, filho. Ai, vou comer.